Oi, oi, oi! Vamos continuar com o nosso curso de Matemática em Casa para o 9º ano. Antes de mais nada, pega todo o seu material, organiza, tá certo? E bora para a aula. Hoje, a gente vai falar sobre radiciação. A gente já estudou sobre potenciação, né? Agora a gente vai estudar sobre a radiciação. Olha só, a gente sabe que adição e subtração são operações inversas, correto? Também sabemos que multiplicação e divisão também são operações inversas. E hoje a gente vai ver que a potenciação e a radiciação também são operações inversas, ok? Como assim, professora? Lógico, né? Se nós temos uma potência e podemos escrever em forma de radical e vice-versa, então são operações inversas, não é isso? Então, vamos continuar aqui para entender melhor essa história da radiciação. Radiciação é a operação inversa da potenciação, tá? Olha só, na expressão de uma radiciação, nós temos alguns termos, que é o nosso n. Este n é um número natural maior do que 1 e vamos chamá-lo de índice. Nós temos o a. Este a é um número real que vamos chamar de radicando, esse valor que fica dentro do radical. Radical é esse símbolo aqui. E o resultado disso tudo é a nossa raiz, tá? Então, a expressão que indica a raiz de um número é dado dessa forma. Vamos entender melhor essa radiciação, analisando dois casos. Vamos analisar no primeiro caso, quando o índice n é um número par, tá? Aqui dentro desse índice n ser par, nós vamos analisar duas situações. Quando esse a real aqui for positivo e quando ele for negativo. Vamos analisar e ver o que acontece. Mas vem aqui primeiro. Vamos considerar neste momento que o nosso índice n é par e que o nosso a ele é um número positivo. Tudo bem? Neste caso, a raiz enésima de A vai ser igual a B, tal que B elevado a N é igual ao próprio A. Veja bem, quando a gente quer encontrar a raiz de um número, nós caçamos o número que elevado ao índice da raiz seja igual ao radicando, seja igual ao número que está dentro, não é isso? Logo, se isso acontece, esse valor aqui da raiz elevado ao índice é igual ao radicando. Tá, então, mas vamos compreender isso aqui melhor com exemplo, tá? Tá muito difícil de compreender falando dessa forma, então vem aqui comigo. Por exemplo, raiz de 49. Bem, nós sabemos que raiz de 49 é o 7. É 7? É. Por que que é 7? Veja bem, por que que é o nosso 7. Olha só, qual é o índice aqui da raiz? 2, tá? Não aparece, então eu sei que é a raiz quadrada. O índice logo é o 2, certo? Então, eu procurar um número que elevado a 2 seja igual ao meu radicando, que no caso aqui é o 49. Logo, nós sabemos que 7 elevado a 2 é igual a 7 vezes 7, que é igual ao nosso 49. Certinho? Tranquilo, né? Bem tranquilinho. Então, raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 ao quadrado vai ser igual a 49, tá? Só para compreender melhor aqui a nossa expressão. Vem aqui comigo. Raiz quadrada de 81. Ora, que número elevado ao índice 2 vai ser igual a 81? A gente já conhece. Sabemos que a raiz quadrada de 81 é um 9. Por quê? Porque 9 elevado aqui ao nosso índice 2, então 9 elevado a 2 vai ser igual a 9 vezes 9, e 9 vezes 9 é igual a 81. Portanto, essa é a nossa raiz para 49 e aqui a nossa raiz quadrada para 81. Tudo bem. Seguindo,
Raiz sexta. Raiz sexta, olha só, nosso índice aqui é o 6. Raiz sexta de 729. Que número elevado ao 6 vai ser igual a 729? E aí você vai ficar testando esses valores para encontrar esse resultado, tá? Então, vem aqui, 729. Raiz sexta de 729 é igual a 3. Por quê? Porque 3 elevado à sexta potência vai ser igual a potência aqui. Então, vamos repetir, multiplicar a base quantas vezes for o expoente. Logo, nós vamos fazer 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3 vezes 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certinho? Repetimos o 3 aqui 6 vezes, tá certo? Então, vamos multiplicar esses valores. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 729. Então, beleza, fechou aqui. Raiz sexta de 729 é o 3, porque 3 a sexta vai ser igual ao nosso próprio radicando. Tudo bem? Tranquilinho essa parte. Então, no caso, o primeiro caso aqui, do nosso radical ter o índice par e o radicando ser positivo, a gente vai só procurar um número que é elevado aqui ao nosso índice, seja igual ao nosso radicando. Tranquilinho? Tranquilinho. Olha, nós estamos analisando o caso do índice N ser par. No caso do índice N ser par e o nosso A ser o número negativo, como que vai acontecer? Veja bem. Qual é a raiz de menos 49? Aí você vai me dizer que é menos 7. É isso mesmo, será? Raiz de menos 49 é menos 7? Aí você vem aqui e põe menos 7. Isso está correto? Vamos conferir. O índice aqui é o 2. Então, você está me dizendo que menos 7 ao quadrado é igual a menos 49, né? Se a raiz é menos 7, então é porque menos 7 ao quadrado é igual a menos 49. E aí, veja aqui comigo. Menos 7 ao quadrado dá quanto? Lembra daquelas de regrinhas de potência? Base negativa e expoente par. O que acontece aqui? O resultado fica positivo. Então vai dar problema. Porque menos 7 ao quadrado vai ser igual a 49 positivo. Nossa, mas eu tenho aqui meu radicando que é menos 49. 49 é diferente de menos 49, tá? Certo? Então, isso daqui não vai existir, tá bem? Não existe. Por que que não existe? Raiz quadrada de menos 49 dentro dos reais não está definida. Por quê? Porque este número, não existe um número negativo que elevado a um expoente par fique negativo, tá? Então, meu radicando é negativo, então teria que ter um resultado negativo, e não deu. Então, não existe. Vem aqui comigo. Raiz quarta de menos 81. Vai acontecer a mesma forma. Que número elevado a um expoente par, que número negativo elevado a um expoente par vai resultar no número negativo também. Não existe, né? Raiz sexta de menos 1 também não existe. Então, essas raízes, elas não se definem nos reais. Em reais, não estão definidas em reais, tá? Não se define nos reais. Então, atenção aqui, tudo bem? Nós já vimos e estudamos que uma potência com base negativa elevada a um expoente par, meu resultado vai ser positivo. Então, isso aqui nunca vai
acontecer? Ele não vai satisfazer a nossa condição. Não satisfaz a nossa condição do valor elevado ao expoente, que é igual ao índice da raiz, ser igual ao radicando. Não vai satisfazer nunca essa nossa condição. Então, atenção para estes casos, tá bem? Se eu tenho uma raiz quadrada, uma raiz cuja meu radicando é negativo, ou seja, meu A é menor que zero, então não é possível calcular nos reais essa raiz, tá certo? Então, a dica aí, a atenção para este detalhe, tá? Que não se define a raiz quadrada de um número real negativo. Ok? Então, não posso definir a raiz quadrada de um número real negativo. Por quê? O motivo a gente já conhece. Porque eu não tenho como escrever uma potência com a base negativa e resultar uma potência de expoente par numa base negativa e resultar em um número negativo. Não é isso? Muito bem. Tranquilinho, né? Até aqui? Ah, professora, mas só vai valer para raiz quadrada? Não, raiz, né, com índice par. Se for par, então aqui não rola, tá certo? Não existe. Tudo bem. Então, a gente analisou aí duas situações no primeiro caso, quando o índice n é par. Agora, vamos ver o segundo caso. Quando o índice n é ímpar. Quando o índice do radical é ímpar. Dado o número real a e o número natural ímpar n, a expressão raiz enésima de a é igual ao número real b, tal que b elevado a n é igual a a, tá? Então, aqui é só o que a gente já viu desde o início, nossa expressãozinha. Só que veja bem, para o índice n par, a gente tinha essa diferença, né? Se esse a é positivo, tudo ocorre tranquilamente. Agora, se esse a é negativo, aí não existe, não está definido dentro dos reais, tá bem? Já aqui no nosso caso, se o índice é ímpar, fica tudo tranquilo. Por quê? Porque tanto eu posso ter um radicando positivo ou negativo, vai existir, tá bem? Dentro dos reais. Observa o seguinte, raiz cúbica de 8. Ora, qual número elevado a 3 vai ser igual a 8? 2, correto? 2. Por quê? 2 ao cubo, você sabe que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, tá? Então, satisfaz perfeitamente a nossa condição. Agora, qual é a raiz cúbica de menos 8? Menos 2. Aí você fala e diz que é menos 2, né? Lógico. Aí vamos conferir se é esse menos 2 mesmo, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Menos 2 ao cubo. Ora, menos 2 ao cubo vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Menos por menos, mais por menos, menos. Ah, professora, bacana, veja. Raiz cúbica de um número negativo existe aqui, existe nos reais. Por quê? Por que que existe? Porque o meu índice, ele é ímpar, tá bem? Então, vem lá daquela regrinha também. Se, da potenciação,
Se minha base é negativa e o expoente é ímpar, meu resultado vai ser negativo, tá certo? Então, ocorre que, se meu índice N é ímpar, tá? Vai satisfazer a condição, beleza? Olha só, para exercício, vocês vão pegar lá o livro de vocês, o livro didático, tá? Este livro aqui, A Conquista da Matemática. Lá na página 37, tá? Na página 37, tem atividades.